Olá, meus amores, eu me chamo Daniele Vieira e hoje a gente vai fazer a leitura do texto de título Saiba Qual é o Custo. A base bíblica para esse texto está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 17 ao 21, que eu vou ler com vocês. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Nós não fomos comprados com coisas perecíveis, com dinheiro, com ouro, com prata, não. A gente foi comprado com o sangue de Cristo, com a entrega dele no maior ato de amor da história, que foi ele se entregando por nós. Nós fomos comprados por um alto preço, por isso que nós temos muito valor. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, essa é a base bíblica, né? Eu acabei não falando do dia de hoje, 3 de abril de 2024. Então, vamos lá. Aqui ele destaca 1 Coríntios 6, versículo 20, que diz: pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Aqui ele enfatiza, foi um alto preço, foi com a vida, foi com o sacrifício da sua vida que ele se entregou por nós. Então nós temos que valorizar muito, tanto o ato dele quanto nós, enquanto o objeto comprado, a vida comprada. Agora eu vou ler o que está no livro. Quando demos um par de botas novas ao nosso filho de 2 anos, ele ficou tão feliz que não as retirou até a hora de deitar-se. Eu me lembrei do episódio da Peppa Pig, quando ela ganha botas para pular na poça d'água. Ela não queria mais tirar a bota de jeito nenhum. Quem é mãe e pai sabe. Mas no dia seguinte, ele esqueceu as botas e colocou seus tênis velhos. Meu marido disse: eu gostaria que ele soubesse o preço que as coisas custam. Uma criança recebe presentes de braços abertos, mas nós sabemos que não podemos esperar que ela saiba valorizar totalmente os sacrifícios que os seus pais fazem para lhe dar coisas novas. Nós, enquanto pais, às vezes esperamos que os nossos filhos tenham uma maturidade que eles ainda não têm, né? E às vezes a gente é até agressivo na forma de falar. Ao invés de ensinar o valor daquilo, a gente reclama, a gente cobra. Eu compro as coisas, depois você larga para lá. Custou tão alto, foi tão caro. Quando deveríamos sentar e explicar para ele que aquilo custou tempo de vida do papai e da mamãe. Sabe? Que é exatamente o que a gente faz. A gente dedica tempo de vida para obter dinheiro nesse mundo capitalista, que é como vivemos, para comprar coisas. Mas eles não valorizam e a gente os critica por isso. Mas já percebeu que fazemos a mesma coisa? Deus nos comprou com um preço tão alto, que foi com a morte dele. Nós não valorizamos. Que diferença tem a nossa atitude da atitude do nosso filho que ganha um brinquedo, fica feliz e depois ele deixa esse brinquedo de lado? Reflita sobre isso. Algumas vezes me comporto como uma criança. De braços abertos recebo os dons de Deus por meio de suas misericórdias, mas sou grata. Considero o preço que foi pago para que eu tenha uma vida plena. O custo foi alto, mais do que, aí em 1 Pedro 1,18 diz, mais do que simples ouro ou prata que perdem o seu valor.
Pedro continua dizendo que foi necessário o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Jesus deu a sua vida, um alto preço a ser pago para nos tornar parte de sua família. E Deus o ressuscitou dos mortos. Quando entendemos o custo de nossa salvação, aprendemos a ser verdadeiramente gratos. Meu desejo no dia de hoje, para mim e para você, é que a gente sempre lembre da cruz. Que a gente sempre lembre, antes de reclamar de qualquer coisa, que, primeiro, nós somos crianças diante do Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Devemos descansar nele. Segundo, devemos lembrar desse ato de amor a todo momento. Às vezes nos pegamos criando problemas com coisas tão pequenas. O que a gente busca não está nesse mundo. A gente está vivendo nesse mundo, mas não está aqui. Às vezes a gente olha para o lado, o vizinho tem mais do que a gente. Às vezes a gente pensa que a gente está sendo tão bondoso, está sendo tão caridoso e olha para pessoas que não são e tem mais. Queridos, a maior recompensa que nós teremos não é nesse mundo. Pode ter certeza que Deus está vendo tudo. Mas de tudo que eu falei até agora, o que tem que ficar para a nossa reflexão de hoje é a cruz. A cruz era a pior forma de se punir um preso. Era como se o preso tivesse feito algo muito errado e então ele deveria ser crucificado. Então, diante disso, além de ser açoitado, além de sofrer deboches, coroa de espinhos, porque ele era o rei dos judeus, rasgando as suas vestes e jogando como sorte, ele foi para a cruz, sem pecado nenhum, sem erro nenhum. E ele poderia ter dito: não, Pai, eu não quero passar por isso. Mas por amor a nós e por amor ao Pai, para que se cumprisse a vontade de Deus, ele se entregou. Então que fique a reflexão, por cada coisa pequena que a gente vá se prender, que a gente lembre da cruz. Foi lá que ele foi pregado, sem motivo. Foi pregado para que se cumprisse o plano de salvação. Você reconhece isso? Você tem reconhecido isso na sua vida? Você tem levado isso para os seus filhos? A cruz está vazia, mas ele passou por tudo isso por nós. E ele ressuscitou. E através dele, nós podemos obter a nossa salvação. Ele comprou a nossa vida, a minha e a sua, com o preço do seu sangue. Não tem nada mais valioso do que isso. Outras coisas perdem valor, mas a morte dele não. E ele se entregou por amor a nós. Desejo a vocês um lindo dia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.